Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, mais um episódio aqui. E hoje a gente vai fazer algo diferente. Vamos tratar, como sempre fazemos, de vida real, de gente que teve sorte ou teve competência. Gente que sofreu ou que conseguiu conduzir sem grandes sofrimentos. E diferente de muitos outros episódios, eu tenho 2 convidados. Eles transformaram sonhos em negócios. Hoje é um episódio especial com 2 convidados que já decolaram literalmente e continuam empreendendo com muita paixão. Só tem um detalhe. Além dos 2 convidados, eu tenho também um co-host, um apresentador aqui do meu lado, que é um grande amigo, o Vinícius. A gente fala Vini Pamplona, mas na verdade você assumiu o sobrenome da empresa, é isso? Seja bem-vindo ao Cápsula Cast. Na verdade eu sou Pamplona também, Marçal, e a gente carrega essa herança espanhola com muito orgulho. E Marçal, um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos receber 2 caras sensacionais que saíram da pilotagem de aeronaves e agora estão revolucionando o setor de viagens, tanto de lazer quanto corporativas. Eles são sócios da Facilita Pass e trazem para nós hoje uma história inspiradora de coragem, de visão. E hoje nós recebemos com alegria aqui 2 grandes amigos meus, o Marquinhos e o Igor. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Marçal, Vini. Vai ser um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Fala, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, Marçal. Obrigado, Vini. Será um prazer. Diz que o Igor, o GPS dele mandou ele para outro lugar. Quase que ele não chega. Mas não era... Eu acho que ele na hora que ele foi digitar lá... Já digitei a minha casa para voltar para casa. Ele já tava assim, vou embora. Ele tava preocupado, né? Nossa, é uma entrevista. Na verdade, o que a gente quer é saber das dores de vocês, saber como é que vocês caminharam para chegar onde chegaram, né? E muito longe de que seja algo tenso para vocês. A gente quer, na verdade, ouvir as histórias de quem chegou onde chegou, mas também passou por dificuldades da trajetória, né? Aqui está, então, como o próprio Vini falou, né? O Aurélio, morador de Alvarenga. O Marquinhos e o Igor Hoffman. O Hoffman já diz alguma coisa. Você vem de família de pilotos, como que é? Acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi na minha vida, né? Todo mundo... Vou começar pela mais fácil, tá vendo? Todo mundo sempre comparou, perguntando se era meu pai, o Ingo Hoffman, né, que é 12 vezes campeão de Stock Car, mas não, é só conhecer esse sobrenome, mas eu segui também essa carreira aí com automobilismo e fui bem feliz. E aí, eu tenho também o Aurélio, morador de Alvarenga, Marquinhos. Com K. Com K. E por quê? Porque na época da faculdade, quando a gente fazia ainda pilotagem de aeronaves, a maioria dos Aurélio é chamado Marco Aurélio. Aí chegou um cara lá, Aurélio, morador de Alvarenga. E o pior é que tem uma cidade em Minas Gerais que chama Alvarenga. Agora você imagina, Aurélio, morador de Alvarenga. Aí o pessoal, não, mas não existe só Aurélio, é Marco Aurélio. E o pessoal começou a me chamar de Marco. E daqui a pouco virou Marquinhos e tá até hoje, aí faz quase 10 anos. Será que eles já sabem quais são os personagens ou não? Não conseguiu? Ainda não consegui. Tô pensando aí. Pode pular essa então? Já pula, vamos para as próximas. Passa para os universitários essa. A gente sempre faz aqui, né? O Vini já participou aqui do podcast, que é a ideia de você se associar a um personagem, ou um animal, enfim. Mas os 2 disseram, não pensei, então melhor ir direto. Vamos lá. Eu acho que antes da gente entrar nas perguntas, Vini, acho que é legal a gente conhecer um pouquinho quem é o Igor, quem é o Marquinhos, de onde vocês vieram, né? E que empresa vocês estão representando aqui para estar sentado na bancada como empreendedores. Quem quer começar? Pode começar aí, olha. Bom, eu sou de São João do Ivaí, aqui no Paraná mesmo, uma cidadezinha pequena, 10 mil habitantes, né? Onde que eu morei ali praticamente minha infância, minha adolescência inteira na cidadezinha. Depois eu vim para Maringá, onde eu comecei a fazer minha faculdade, seguir algumas carreiras que não deu certo. Fiz um pouco de biomedicina, onde fiz 1 ano de biomedicina, mas não me encontrei. Minha paixão sempre foi avião. Aí é onde que eu comecei a estudar um pouco a aviação e foi um mundo que eu me apaixonei. Legal. E você? Eu nasci aqui em Maringá mesmo, acho que essa parte de infância aí mais foi sempre correndo de carro. Comecei no kart aos 12 anos e tive uma carreira ali até os meus 23 anos mais ou menos. Então foi
10 anos dedicado ao automobilismo, seguindo a carreira como piloto, né? Depois teve que estudar a parte de patrocínio com corrida difícil, então eu tive que buscar... tava meio perdido ainda, fui para pilotagem profissional de aeronáutica, era uma coisa que eu gostava, aviação, né? E depois acabei entrando no direito ali, que foi a faculdade que foi ali que eu comecei a fazer o empreendedorismo. Eu não queria estudar, minha mãe falou, termina a faculdade e depois você faz o que você quiser. Então ali na faculdade eu estudava um pouquinho e já tentava algumas coisas ali com negócios. Legal. Hoje vocês vão representar aqui a Facilita Pés Viagens, é isso? Isso. Beleza. Marquinhos, você é filho de sapateiro, começou vendendo cebolinha por 10 centavos. Essa história é engraçada. O cara que vendeu cebolinha virou piloto e depois foi para a área de empreendedorismo, é isso? Pois é. Bom, essa história da cebolinha aí, não fui um grande vendedor, eu vendi uma vez na vida. Uhum. Eu peguei uma cebolinha que minha mãe tinha plantado lá, eu lembro que eu peguei, cortei aquele negócio, falei, vou vender essa cebolinha aqui, e saí pra rua tentando vender. E eu lembro que eu vendi por 10 centavos. Aí eu fiquei emocionado que eu vendi por 10 centavos o negócio, aí voltei embora correndo pra avisar minha mãe que eu tinha vendido por 10 centavos. O que eu ia fazer com aquele dinheiro eu já não tinha a mínima ideia. Então, comecei na área de vendas sem saber o que era vendas, né? Aí ajudei também meu pai tem essa sapataria até hoje, né? Hoje também vende bastante bota, aquelas botas de serviço mesmo, ele trabalha bastante com isso. E comecei ali trabalhando com ele, ajudando ele, e depois eu fui para aviação, onde eu fiz a faculdade de pilotagem de aeronaves, fiz minhas horas de voo, só que eu não entrei como trabalhando como profissional mesmo piloto, né? Eu entrei numa companhia aérea, só que em outras áreas, entrei ali na área do check-in, que nem era a pessoa que fazia o check-in, eu era um auxiliar que pegava as bagagens ali da hora que o pessoal despachava e colocava lá pro fundo, né? Então eu comecei nessa área e depois disso eu fui descobrindo o empreendedorismo, né? Dentro de uma grande corporação, de uma grande empresa, eu fui entendendo o que é o empreendedorismo e sempre, mesmo sem ter um conhecimento, aquilo me chamava atenção, né? Eu comecei a olhar para as outras pessoas que eu admirava, vi muito podcast que me ajudou bastante também, vídeos conversando, e eu comecei a me apaixonar por isso. Então foi aí que eu parti para a área de viagens, porque eu já trabalhava com viagens dentro da companhia aérea. Então, foi aí que eu iniciei dentro dessa área do empreendedorismo como uma agência de viagens. E já falando também o que ele está comentando aí, como que surgiu a Facilita Pés, né? Eu estava começando a pandemia, eu tinha uma locadora de carro para Uber. Então, isso que eu fazia. Aí depois tive marca de roupa. E a gente sempre conversou, eu e o Aurélio, vamos montar alguma coisa junto, né? Então, desde sempre a gente veio com esse papo, né? E o Aurélio tinha comentado comigo, eu queria abrir uma agência de viagens, né? Aí no primeiro momento eu falei, putz, uma agência de viagens, né? Não sei o quê. A conversa passou. Aí foi outra vez. Aí acho que na quinta vez que ele falou assim, cara, vamos montar uma agência de viagens? Eu falei, agora eu vou pesquisar como que é esse mercado, ver se realmente tem futuro. E descobri que a agência de viagens é um pouco... o sistema dela é meio engessado. E aí eu falei, putz, aqui eu acho que tem um mercado, dá pra gente fazer algo diferente que vai dar pra gente crescer. Então foi aí que a gente começou com a ideia de montar realmente a Facilita Pés. Muito legal. Aproveitando, Igor, você vem do automobilismo, vai ali para aviação, depois para o direito. A minha dúvida é, o que é mais emocionante, estar numa pista ou ser empreendedor no Brasil? Pergunta difícil, cara. Eu acho que o automobilismo, assim, quando você é atleta de alta performance e se destaca nisso, eu acho que é um pouco mais natural, porque você tem alguma coisa dentro de você que sabe, deixa alguma coisa mais natural de certa forma, né? Agora, empreender é uma coisa que todo dia é uma paulada, né? Sempre tentando se desenvolver, aprender várias áreas, então eu acho que empreender é um pouquinho mais difícil, viu? E como é que foi essa curva, né, de sair para a incerteza do mundo empresarial na tua história? Olha, então, como eu estava falando antes aqui de iniciar, o automobilismo é um esporte muito caro, então sempre é aquela busca de dinheiro para continuar a próxima corrida, a próxima temporada, e aí, enfim, né, quando eu parei de correr, eu falei, vou fazer um direito, que minha mãe atua nessa área, minha irmã, então eu falei, vou tentar essa área. Mas comecei, cara, não consigo, aquela profissão sempre daquele jeito não é uma coisa que eu queria, então, por isso que eu já, desde a faculdade, comecei a empreender, e eu acho que empreender isso aí é todo dia se desafiar um pouquinho mais, né? Muito bom.
Acho que a gente montou uns 7 negócios juntos, né? até um dar certo. Vendeu cebolinha também. Porque a gente foi Vocês chegaram a falir nos 6 primeiros ou não? Não, brincadeira, né? Na verdade, chegou a falir, a gente mas... nem começou, nem iniciou direito. Só tinha ideia, né? Só tinha várias ideia, ideias mas que vai sempre, montar. Sempre aquela vontade da gente fazer, né? É que a gente é muito amigo, então depois da faculdade ali, a gente sempre manteve o contato e, putz, vamos empreender junto, vamos fazer alguma coisa. Mas as ideias não se batiam ainda, daí ele insistiu nesse negócio de agência de viagem, falei, então vai, vamos tentar isso aí. Bom, sair da zona de conforto, porque você foi CLT, né? Sim, fui CLT. E é muito incomum, né? Porque a pessoa fala, às vezes cheguei no emprego, tá garantido, é fundo de garantia, férias, uma série de coisas que, para quem gosta do conforto, eu não estou aqui criticando, é importante, se todo mundo quisesse empreender, não teríamos funcionários. Como é que foi você virar a chave e dizer assim, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim, ou quero trabalhar num sonho que eu acredito? Marçal, foi uma transição bem delicada e bem desafiadora para mim, né? Antes eu comecei numa companhia aérea, né, aqui em Maringá, então eu passei por vários cargos, né? Cheguei num cargo que eu amava o que eu fazia, eu gostava demais, que eu cuidava da parte de documentação de voo ali, de segurança operacional, então trabalhava na aeronave todo dia, então eu gostava muito daquilo, mas no fundo eu tava sentindo que, caramba, eu quero algo a mais. Então eu gostava do que eu fazia, eu tinha... sócios cobrando também, né? Eu tinha um salário, tinha um salário fixo, eu tinha benefícios, né, porque eu trabalhava numa companhia aérea, eu tinha benefícios viagens, que eu poderia viajar para qualquer lugar, mas fica ali, eu não estava contente. E na parte da aviação também, quando... Eu sou um cara muito sonhador, eu falo que eu tenho que sonhar muito para eu tentar realizar pelo menos um pouco. Boa. Mas quando eu via lá, eu falei, cara, eu quero ser piloto, né? Eu amo aviação demais. E só que eu falava assim, tá, eu vou ser piloto de alguém. Aí dentro de mim eu falava assim, mas aquele cara que comprou aquele avião, o que ele fez? Então aquilo lá sempre matutou na minha cabeça, eu tentando entender o que esse cara tá fazendo, né? E pretendo um dia chegar lá. Pode demorar um pouco, mas eu vou chegar. Vai continuar sonhando para chegar, né? Com toda certeza, com toda certeza. Quem convenceu quem? De ser... Vai ser a agência? Você convenceu o Igor? Ou ele convenceu você? Como é que foi essa história de convencimento para chegar na agência? Então eu comecei, como eu trabalhava na companhia, o pessoal sempre me perguntava, como que faz para comprar passagem barata? Como que faz para ir tal lugar? E aquilo lá, eu falava, caramba, todo mundo tá me perguntando as coisas, né? Eu comecei a pesquisar como que é esse ramo de viagens. E nisso eu trabalhava ainda na companhia, né? E daí eu já tinha o Igor como amigo, tem o Richard, que é o nosso terceiro sócio, ele é sócio também da... Que tá num lugar horrível hoje, né? O Richard tá em lua de mel, tá na Espanha, tá aproveitando triste, lá. né? E ele viaja, é o sócio que mais viaja. Ele, se deixar, ele fica 3 meses fora. Então, o Richard, ele é um cara que... Ele é muito técnico, ele conhece muito. E, então, a gente sentou, nós 3, eu e o Igor sempre viajou junto. Né? Então, desde quando a gente se conheceu, a gente fazia umas viagens junto, tudo atrapalhado, tudo sem organização. E isso trouxe experiência pra gente como não viajar. Então, chegamos juntos, sentei com eles, a gente conversou sobre a viagem, só que a gente não entendia nada de empresa, eu não entendia nada de empresa. E foi que a gente começou do zero, vamos estudar esse negócio. Daí entrou o Igor, entrou o Richard, e nisso eles foram mais pra frente do que eu, porque eu ainda continuei trabalhando na companhia. Até chegar uma hora deles falar assim, Aurélio, você tem que sair, cara. Você tem que sair, e foi assim que tomei a decisão. E pensando numa sociedade entre amigos, que é isso que Amigos, vocês estão exatamente. contando para nós. Como é que vocês definiram a função de cada um na sociedade e também o que cada um trouxe assim a mais para o jogo? Olha, sendo sincero, a gente testou várias coisas, né? No começo a gente achou que cada um ia desempenhar uma função que seria bom e a gente foi trocando e ajustando até, acho que uns 8 meses atrás ali que a gente meio que se definiu, mas foi testando e cada um, a gente passou por, como a gente começou do zero literalmente, nós 3 só, então a gente fazia tudo.
fazia a cotação, fazia a reserva, emitia, cuidava do financeiro, enfim, cuidava de tudo. Então a gente foi se desenvolvendo ali e vendo onde cada um podia se complementar. Nós temos muitos empreendedores assistindo esse podcast. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho das dores, um perrengue que vocês... Nós somos empreendedores também, já passamos muito por isso. E vocês que são jovens empreendedores, conta um pouquinho dos perrengues que vocês já passaram e que aprendizado vocês tiraram para compartilhar aqui pro pessoal. Rapaz, perrengue tem todos os dias. A gente fala como se tivesse passado, Nossa, né? Bom, mas assim, um fato bem marcante que foi quando a gente começou é que a empresa surgiu com R$0. A gente não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não conseguia colocar... fazer o contrato social, qual é o capital da empresa? Era R$0. Não tem. E era o seguinte, a gente estudou o mercado, então a gente sabia, conhecia, a gente tinha o produto, a gente conhecia o mercado, só que a gente não tinha dinheiro. E agora, como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu lembro quando a gente foi fazer um branding lá, que era que eu vi o preço de um branding, falei, meu Deus do céu, como que é o preço para você fazer uma marca, criar uma identidade visual. Aí a gente falou, cara, não tem dinheiro para isso, a gente não tem dinheiro para isso. O que que a gente vai fazer? Se virar, vamos vender e a gente vai pagando. E foi isso que a gente fez. A gente vendia, recebia e fazia. Vendia, recebia e fazia. Então, isso aí foi... A gente ficou mais de um ano sem ter R$0 de salário. Cada um vivendo do jeito que dava ali nos perrengues, porque tudo que entrava na empresa, tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia em alguma coisa. Que legal essa história, porque às vezes tem uma herança, às vezes tem uma rescisão, às vezes tem alguém que domina, por exemplo, branding na empresa. Vocês não tinham isso. Não Ou tinha seja, nada. Se a gente fosse resumir, Igor, é como se vocês tivessem... É claro que é uma linguagem talvez simplória. Vocês vendiam almoço para garantir a janta. Pagar a janta. Era isso. Era isso. Em algum momento vocês disseram assim, eu acho que a gente entrou numa barca, é difícil isso, e a gente precisa de grana rápido, e não vai dar. Algum momento vocês pensaram nisso, chegaram a olhar um pro outro e dizer assim, ó, ou a gente vai ter que repaginar antes de começar, ou a gente não vai sobreviver. Acho que repaginar a gente não tinha essa opção, né? Então tinha que fazer do jeito que Era dava. só o plano A. Só o plano A. E foi, mas lógico que nos primeiros meses de empresa, até conseguir captar clientes, assim, eu acho que foi o mais desafiador. Mas depois passou ali uns 6 meses que a gente viu, opa, esse mercado realmente eu acho que vai dar certo, acho que dali foi mais tranquilo, né? Quem é bom em quê? Por exemplo, Igor, Marquinhos e Richard. O Vini perguntou das funções, mas quem é bom em quê? Rapaz, acho que eu sou bom de conversar com os outros. Mas eu sou mais do network ali, a parte de tecnologia dessas coisas, cara, eu não consigo, não sei nada. Só do churrasco que você manda. Essa parte eu gosto. Bom, e aí tem o Richard, que é totalmente a parte de tecnologia, a parte de técnico, de viagens também, ele tem um conhecimento bem grande. E eu acho que eu fico aí no meio termo entre os dois ali, que você tem um pouco faço o relacionamento, mas também puxa uma parte mais burocrática da empresa. Vamos falar um pouquinho dessa questão do modelo de negócio deles, né? Como é que eles pensam em expandir. A gente nem falou ainda das viagens corporativas, porque eu acho que é alguma coisa que está começando agora, vocês estão na expansão do corporativo agora, mas hoje ainda é turismo. Como é que tá isso hoje? Não, isso é o seguinte, a gente tem a parte de lazer, que ela já está bem consolidada, só que com a demanda do pessoal buscando viagens, empresários, eu não conhecia a parte de corporativo. Eu comecei a entender na prática ali, o pessoal procurando a gente, já que vocês fazem as nossas viagens de lazer, vocês não querem cuidar da nossa empresa aqui? A gente precisa sempre estar viajando, indo para São Paulo, e a gente começou a pegar essas empresas e atender. Só que daí, há uns 3 meses atrás, eu reformulei toda uma parte do corporativo e agora sim a gente está captando clientes para Facilita Pass corporativo. Então, são 2 segmentos diferentes, a parte do lazer e corporativo. Mas a gente sempre atendeu empresas já junto com a Facilita Pass Lazer, né? Perfeito. Uma pergunta mais técnica, então. Como é que vocês ajudam as empresas a reduzirem custos de viagem? Não, perfeito. Então, é o seguinte, no lazer, as empresas, todas as empresas, agências, ela tem um comissionamento, né? E na parte do corporativo não fazia sentido você trazer essa mesma comissão para o corporativo, porque o corporativo precisa de economia de viagem e gestão, né?
Porque hoje muitas empresas ali não tem nada de gestão, então compra passagem do jeito que dá, em sites de companhia, enfim, sem nenhuma gestão. Então hoje a Facilita Pass corporativa, além da economia real nos preços de passagem e hotel, a gente faz toda essa gestão, o intervalo que a empresa tem que comprar a passagem, ou seja, 20 dias antes da viagem, fazendo uma política de viagem. Esse é o trabalho do corporativo. Muito legal. E no de lazer, eu já viajei, né, com vocês. Eu tive uma experiência na minha Logmel, já que o Richard está lá. Né? Abraço, Richard. Eu fui abastecer meu carro, abasteci com diesel na época. Você que abasteceu o carro, abasteci errado. Traduzindo, fiquei preso no interior da Toscana, sem comunicação. Nossa. E quem disse que eu achava o meu agente de viagem? Eu não conseguia falar com cara de jeito nenhum. Foi desesperador. E quando eu viajei com vocês, eu percebi uma atenção 24 horas ali, cuidando de cada passo, vendo se você chegou, tá, o hotel é não sei onde, direcionando isso. Eu entendo isso como um diferencial, um atendimento muito humanizado, muito próximo, muito rápido. Além desse diferencial, o que vocês oferecem? Tá, quer falar aí, Aurélio, da parte do lazer? Bom, isso aí é uma cultura da nossa empresa, então a gente realmente se preocupa com os nossos clientes, né? A gente trata, eu não tenho filhos ainda, mas os clientes que estão em viagem, parece que eu trato como meus pais, porque eu me preocupo realmente como que essas pessoas estão nessa viagem, né? Porque a gente entende que os nossos clientes que ficam satisfeitos, eles vão retornar para a nossa empresa. Então, é uma cultura que a gente adota desse atendimento mesmo. Além de tudo isso, né, a gente tem todos os nossos roteiros, nossa equipe qualificada para identificar a viagem. Eu gosto sempre de falar, não é eu te vender o meu produto para um cliente, mas é montar um produto para o meu cliente. É colocar, porque às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para o Vini. Então, o meu papel é identificar o que mais faz sentido para você e te entregar o melhor. Porque não é só entregar um hotel ou uma passagem, alguma coisa que eu vou me beneficiar. Não, o nosso princípio vamos beneficiar primeiro o nosso cliente. Então, esse é um nosso diferencial, que é buscar o que realmente a pessoa vai ficar feliz na viagem. Viagem é um sonho. Né? Então... E também, complementando isso aí, essa questão de atendimento, eu acho que a nossa visão se fosse para não dar esse suporte, a pessoa compra pela internet. Então, o nosso papel como agência é realmente prezar pelo bem-estar do passageiro em viagem e tratar ele com todas as dúvidas que ele tiver. Inclusive, a maioria dos nossos clientes a gente acaba virando até amigo, tanto que a gente conversa. A gente monta grupo lá, a gente faz. Então, assim, realmente, a gente acaba se tornando amigos dos nossos clientes. E dentro dessa experiência do cliente, vocês criaram o EasyShip. Fala um pouquinho sobre esse produto também. Pode falar aí. Bom, a EasyShip é um novo... Esse sim é um novo projeto que a gente está lançando agora, que nada mais é do que um eSIM de viagem. Então, ele tem cobertura em mais de 200 países, ele pega o mundo inteiro, literalmente, e você contrata home de dados para determinado período numa viagem. Então, se o cliente vai para a Argentina, ele contrata um eSIM só para funcionar na Argentina. E isso é um modelo de negócio bem legal que a gente está expandindo aí, vai ser bem bacana também. Só quem passou perrengue sabe a importância disso. O eSIM, sim. A pessoa chega num aeroporto desconhecido, sem internet, tem que pedir um Uber, alguma coisa, como que faz? Vai ficar dependendo de Wi-Fi? Não, então o cliente sai daqui já conectado. A hora que ele chega lá, ele puxa a rede local do país que ele está e a internet está funcionando. Então, facilita muito, né? Isso é uma questão fundamental, né? Eu fui para Massachusetts uma vez, num curso que eu fiz de mentoria, e aí era aquela ideia, não, você vai ali na loja, pede o chip, e você coloca no seu celular e vai dar certo. Sim. Não deu. E aí, qual o problema? Eu estava longe do hotel, o inglês de Boston é inglês mesmo, é diferente de você estar em Orlando, que todo mundo fala português. Fala português, né? Você acha um brasileiro em qualquer lugar lá, mas Boston você não acha. Sim. Achar um ou outro lá perdido, e aí ele vai te ouvir falar de longe, de repente você vai ter uma ajuda lá, que é mais frio, não é turismo lá, né? Exato. Então, a EasyShip nasce para que a experiência seja ainda melhor, é isso? Isso, é justamente isso, e já sair daqui é conectado, né? Então, ele não vai funcionar no Brasil, mas você já deixa tudo instalado, que é um QR Code super simples de instalar, e quando você pousa com o avião, a sua internet está funcionando. É isso que a gente garante. Maravilha. Uma coisa bem interessante que eu queria também perguntar para vocês é que as empresas, elas com o tempo, elas vão se igualando.
né? Eu sempre uso a ideia do cachorro-quente, né? Maringá foi quase considerada a capital do cachorro-quente. Achei ridículo isso, mas ok, eu acho que tudo bem, né? Porque cada esquina tem um. Sim. Só que tem alguns que se destacam. Alguns que são históricos, né? A lenda diz que o cara que fazia cachorro-quente ali em frente à Americana ficou rico porque ele foi o primeiro cara que... Não sei se é verdade. Aí tem os tradicionais e tal. Então, os serviços vão se igualando. Eu creio que uma das coisas que talvez faça grande diferença é a capacidade que vocês têm de olhar para o cliente como único, como exclusivo, como aquele cliente. E aí, eu acredito que vai se diferenciar no mercado quem fizer realmente o trato do cliente como se fosse único, como se vocês só tivessem aquele cliente. Vocês estudaram isso? Vocês viram cases ruins para pensar nisso? Ou vocês tiveram dores de viagem e disseram, esse tipo de dor eu não quero que meus clientes passem. Como é que surgiu essa ideia de ser atendimento humanizado e customizado? Eu acho que a gente fez muito cliente oculto antes de começar a Facilita, e entender principalmente o pré, né, o atendimento. Acho que no atendimento ali você já vê como que vai ser teu suporte na viagem, né? Então, é sempre aquela coisa engessada, esse pacote é isso aqui, sabe? Oferece aquelas coisas padrão, então a gente já viu que todas seguiam nesse caminho. E a gente já entendeu desde o começo que não, a gente precisa ter um atendimento diferenciado, entender o cliente da maneira certa, que esse cliente vai ficar com a gente. Cara, é tão chato isso, né? E pode complementar, Marquinhos. Eu fui, acho que em fevereiro, para os Estados Unidos, e eu não me toquei. E a agência me colocou no Magic Kingdom no dia que eu cheguei. Cara, Magic Kingdom você chega Cansado. Chega morto e vai embora 11 horas da noite de lá. Sim. Cara, e aí assim, tentava falar, porque já tá programado, não sei o que e tal. Enfim, eu já não queria ir no Magic Kingdom. Uma coisa que eu aprendi, Vini, cara, não vai mais pra viagem que você foi pra ser o guia turístico de um amigo. Não faz isso. Tem que mostrar tudo de novo. Cara, voltar no Magic Kingdom, assim, eu não tenho criança mais pra Magic Kingdom. Tudo bem que é uma magia, cara, é sensacional, mas... Cara, acho que eu fui no Magic Kingdom umas 4 vezes. E às vezes que eu fui, foi sempre com amigos. Mas eu não queria ir mais. E o que é pior, foi no dia que nós chegamos. Esse tipo de detalhe parece básico, mas tem gente que não vê. E viagem, eu acho que a gente sempre fala, tudo é no detalhe. Tudo vai fazer, a experiência do cliente vai fazer diferença. Até principalmente a temperatura. Às vezes a pessoa vai chegar em algum lugar que ele não está preparado para aquela temperatura. Então, às vezes, a pessoa ela monta todo um roteiro, aí a gente chega lá e fala assim, não, pera lá, vamos... Porque às vezes o cliente ele chega com um sonho lá e a gente começa a olhar e fala, vamos estudar tudo isso aqui primeiro, a gente vai analisar cada detalhe, porque tem coisas aqui que não vai dar para você fazer, que seria um caso desse também. Se chegar, a mesma coisa, marcar os 10 dias de Orlando, marcar 10 dias de parque em seguida. A pessoa vai chegar no terceiro dia de parque e não vai aguentar mais fazer nada. Então, esse papel também é o papel do agente de viagem, ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado com o cliente, entender. Mesma coisa eu colocar uma pessoa para andar 13 quilômetros em Paris, visitar Paris, fazer uma volta, uma pessoa que é uma pessoa de idade. Então, tudo é uma pessoa que não gosta de andar muito. Então, todos esses detalhes a gente toma dentro de uma... Então, por isso que no atendimento é muito importante esse atendimento humanizado e tentar entender realmente a necessidade, que daí você consegue montar um roteiro mais adequado para o perfil de cada viajante, né? Eu acho que isso é o E hoje em desafio. dia... a tecnologia tá vindo com tudo, né? A gente tem as IAs aí e tudo. Então, tudo tá ficando muito mais fácil. Só que a gente notou, experiência mesmo na nossa empresa, que tá faltando muito aquele humano, o calor humano ali no atendimento, a pessoa não só conversar com o robô. Então, no mesmo tempo que a Facilita, ela segue a tecnologia, porque a gente precisa inovar, mas a gente jamais quer abrir mão desse calor humano, da humanização ali no atendimento. Antes de você seguir, eu quero mostrar 2 empresas humanas, são apoiadoras aqui do nosso Cápsula Cast Empreendedores. Eu quero mostrar Flávio Pamplona, que é um apoiador aqui do Cápsula Cast. Eu me transformei cliente, primeiro por ter conhecido o Vini, né? E depois a transferência... E o Vini já não me atende mais, tá? Ele não me atende mais. Eu fui importante lá hoje. Não tá humanizado mas sabe qual não, detalhe, viu? cara? O time dele atende no nível que ele atende. Isso que é legal, cara. Então já passei pela Jéssica, pelo Vitor, pela Duda. E a impressão que eu tenho é que são clones em seus respectivos estilos
me atendendo. Vamos conhecer um pouquinho da Flávia Pamplona. Outro atendimento humanizado, conheci o Caleb, coincidência ou não, Caleb também conheci lá no Pamplona. Aliás, ali é um ponto de encontro, né? Conheci vocês por fala do Vini lá também no Pamplona, e eu quero que vocês conheçam agora um pouco da Profeta Barbearia. Eu tenho usado os serviços lá, eu tenho conhecido mais do Caleb, e eu tenho certeza que será uma experiência incrível se você estiver na Profeta Barbearia. Perfeito. Acho que a gente está falando de atendimento humanizado. Eu mostrei 2 empresas que são apoiadoras aqui do Cápsula Cast Empreendedores. Vocês, essa não estava no script, tá? Israel, vocês já fizeram? Não, eu não. Eu tenho vontade também. Vamos armar Vamos isso aí fazer? ou não? Vamos. Ó, eu acho assim, Vini, a gente podia sair aqui com um desafio. Não é para agora. Israel não é uma viagem barata. Sim. Eu fui 2 vezes para lá. Eu fui em 2013 e fui em 2020 ou 2021, uma coisa assim. Logo pós-pandemia, eu acho que eu fui, ou antes da pandemia, não me lembro direito. Vamos pensar numa viagem para Israel daqui 2 anos, que eu quero fazer isso tudo, Vini. A viagem vai ter turismo, obviamente, Sim. mas Israel, a minha paixão é estudo, e às vezes que eu fui para estudar Monte Carmelo, para estudar os 300 de Gideão, para estudar Gólgota, para estudar Via Dolorosa, para estudar Getsemane. E eu sei que tem guias que são judeus e que eles falam bem português. Eu vou desafiar vocês a gente montar uma caravana para... Estamos em 25, de repente uma caravana para 27, para que a gente organize essa caravana e a Facilita PES seja a nossa agência para levar essas pessoas. Eu pretendo ir para ensinar as pessoas o que eu já vivi lá, né? Mas se vocês não fizeram, eu queria desafiar a vocês pensarem nisso. E aí, faz Com esse toda grupo aí, certeza. Aurélio? Com toda certeza. Legal. É muito bacana isso, ainda mais quando é grupos assim que tem um intuito, Uhum. né? Tem um guia ali, alguém que vai explicar tudo. É diferente quando você pega um guia local, quando alguém vai junto numa viagem, mas é uma proposta muito bacana. É um desafio interessante. Com toda certeza. E o Vini, você não foi, né, Vini? É meu sonho. E é legal assim, porque Aí, de ó. repente, Vini, a gente organiza, você é um cara estudioso de Bíblia também, a gente pode trabalhar esse fechamento com eles, né? Entender isso. É um desafio que a gente está falando aqui agora, claro, que depois a gente senta, conversa, levanta tudo isso, mas eu gosto de gente que, como vocês, assim, assume desafio meio no bate-pronto, né? O que você tem no roteiro aí para falar com eles mais? Na verdade, vou fugir do roteiro também. Vai. Vamos lá. Eu sou rato de viagem, né, mochileiro, e eu sempre gostei de fazer os meus próprios roteiros e pesquisar. Já me arrisquei, já passei muito perrengue. E eu tive a experiência, até compartilhando e testemunhando isso, de dar muito trabalho para eles, customizando viagem, vendo. E de maneira geral, eles sempre conseguiram
preços melhores, experiências melhores. Ou seja, a ideia de humanizar e customizar a viagem é legal porque você pode dar trabalho para eles, que eles são muito responsivos nisso. Exato. E eu vou dar um trabalho para vocês aqui, já que o Marcel desafiou, vocês compartilharem um pouquinho desse assunto gostoso que é viagem. Eu trabalho hoje muito com noivo, com sonho, lua de mel. Hoje, quais são os principais roteiros de lua de mel, tanto nacional quanto internacional? Compartilha um pouquinho com a gente aqui. Bom, vai muito do casal, Vini. Tem épocas que tá uma cidade, tem épocas que tá outra, mas a lua de mel, né, é uma viagem que a gente prepara todas as nossas viagens com carinho, mas a lua de mel, né, a gente preparou, é todo um sonho, vem aquele sonho do casamento, depois vem o sonho da viagem de lua de mel pro casal. Então é uma experiência que a gente gosta de detalhar bastante coisa. Mas hoje tá muito em alta João Pessoa, no Brasil. Muito bom. Tá, que é uma cidade que está acolhendo bastante, tanto pela infraestrutura, pelas praias, pelos passeios. Então, o pessoal está adotando bastante João Pessoa. Destino internacional, bom, a Europa, né, Igor, que o pessoal busca bastante de uma forma geral, visitando ali vários países. Paris é sonho, é Itália, o que é mais Europa hoje? Europa é Paris, Itália, com toda certeza. Itália bastante. França bastante, Espanha também. Eu acho que esses 3 é o mais procurado na Europa. Aí falando de lua de mel, acho que também o Caribe é bem procurado, Curaçao, acho que Curaçao, é o destino mais vendido nosso ali no Caribe, é lá. E é um valor um pouquinho mais alto, mas também Punta Cana já encontra preços melhores também, então é um destino bem vendido também, então tem bastante opção aí. Porque vai muito do casal, né, para onde que eles gostam de ir. Tem pessoal que já prefere um roteiro totalmente aleatório nos Estados Unidos, então vai muito do casal mesmo que eles... Fernando de Noronha também tem bastante procura para lua de mel. Muito bom. Qual é o briefing de vocês para descobrir o que a pessoa quer? Porque às vezes a pessoa chega e fala, eu quero viajar. O que vocês perguntam? O que vocês tiram da pessoa para não colocá-la numa fria, não no sentido do que vocês vão preparar, mas que tem a ver com o perfil dela? Bom, eu falo lá também na agência, né? A gente não tem aqueles produtos que é como se fosse comprar alguma coisa numa prateleira. Aí já chegou gente lá na agência que falou assim, eu quero ver o catálogo de vocês. Eu olhei falei, cara, a gente não tem. Eu não sabia como que eu ia atender aquele cliente, porque 99% dos nossos atendimentos, a gente entende primeiro o que o cliente vai precisar, depois que a gente vai sentar, vai formular aquilo lá, para entregar o melhor pro cliente, né? Então, o mais desafiador é tentar realmente fazer esse briefing para entender quais são os gostos de uma pessoa que você não conhece. Então, ali precisa de uma boa conversa, usar algumas palavras-chave, alguma coisa para tentar pegar o máximo de informação e a gente, através daquilo, elaborar. Então, às vezes, um pacote, a gente monta uma parte, depois a gente entrega para o cliente, a gente faz adaptações e assim, até a gente chegar num pacote perfeito. Legal. Porque isso acho que é diferencial, né, Vini? Porque às vezes a pessoa, ela tem uma imagem, né? Não, porque se eu for para a França, eu consigo ir de trem para um lugar que é ali perto e de repente não é tão perto assim, né? Não é algo que parece para eles simples e que na verdade não é tão simples assim, né? Existe até um caso que aconteceu, um cliente chegou que ele queria ir para Indonésia e Tailândia, e na internet hoje tem de tudo, né? Então a pessoa vai lá, posta, lá realmente tem alguns hotéis que são muito baratos, né? Que a pessoa postou um hotel lá, que eu vi lá na internet, tá custando R$48 a diária de um hotel. Eu falei, vamos ver que hotel que é esse. Aí a pessoa, eu quero ir para esse hotel, não que eu quero fazer a viagem, só que ela só viu aquela parte do hotel. Aí depois, na hora que eu fui pesquisar o hotel, esse hotel, ele tá no meio do nada, né? A pessoa vai ter que montar na garupa de uma moto, andar 2 horas, fazer uma trilha gigantesca, não vai ter internet, porque não pega sinal, só vai ter internet, o hotel e a alimentação do hotel. Eu falei, é isso que você quer? Vale a pena você ficar 10 dias aqui isolado, assim, é o que você entende? Não sabia dessa parte. Então, às vezes a pessoa vem com uma ideia que não é aquela realidade. Então, também o nosso papel é mostrar um pouco da realidade para o Ô
Ô Igor, eu queria voltar um pouquinho na sua trajetória. Você falou que em cada corrida você tinha que fazer uma negociação, né? Acho que com o patrocinador, com a equipe, com tudo, né? Isso te preparou emocionalmente para o empreendedorismo ou quando você chegou e falou, cara, é tudo diferente, o que eu aprendi lá não vou usar aqui? Olha, eu acho que o automobilismo em si, ele prepara para a vida, porque é tanto desafio, realmente é um negócio muito, muito complexo. Então, eu acho que me ajudou tanto na parte de empreender, na resiliência, de, sabe, sempre estar ali tentando se motivar, tentando correr atrás, quanto para a vida, maturidade, tudo isso me antecipou muito, foi a questão do automobilismo. Você sabe lidar bem com pressão? Porque uma das coisas que eu vi quando a gente começou a montar o roteiro da sua entrevista e da entrevista do Marquinhos foi que você, obviamente, no automobilismo teve que lidar com time, com pressão. Sim. Mas agora você não está mais pilotando um carro em alta velocidade. Você está pilotando uma empresa que precisa ter uma velocidade, mas que não pode sair de qualquer jeito do box. Não pode bater, né? É. Exato. Isso aí é um desafio muito grande que a gente faz. A gente tenta sempre estar evoluindo, mas sempre tem que olhar para puxar o freio. Opa, será que a gente pode investir nisso? Então, sempre quer crescer, mas como crescer? Então, esse é o nosso desafio hoje. Como é que vocês tomam decisão? Vocês chegam com uma questão, colocam na mesa e os três conversam? Como que é? É isso, cada um sempre tem ideias, né? Então, a gente tem que sempre afunilar para a ideia que vai fazer mais sentido no momento. Principalmente questão de marketing, questão de expansão de loja, que a gente está nesse momento agora. Então, a gente senta, vai funcionar desse jeito, então, o que você acha, e cada um vai se alinhando ali para ver se vai funcionar. Legal. E Marquinhos, você, pensando um pouco nessa questão de desafio interno, Sim. Como é que a gente se conhece já há um bom tempo, você lida com o TDAH? Cara, E como é que você lida com isso como gestor de uma empresa? Como isso impacta na empresa? Como é que você conduz isso? Tá tomando Venvance na veia. Ainda não cheguei no Venvance ainda, mas eu Venvance, tô um antes ainda. Vem com a gente no Venvance. Bom, mas, cara, eu acho que assim, quando eu trabalhava no CLT, lidava também com pressão, só que eu fazia aquilo tudo rotineiro. Aí eu entrei no empreendedorismo, o meu mundo virou de ponta cabeça. E eu não sabia que eu tinha TDAH. Eu fui diagnosticado logo depois que eu comecei com a Facilita PES. A Facilita te trouxe o TDAH? Não é isso não, né? Não é não. Acho que ele pegou depois que começou na Facilita. Mas assim, é um desafio enorme pra mim, porque a cabeça, né, o Igor e o Richard, eles ficam doidos com isso, porque eles sofrem junto comigo, né? Porque eu tô pensando uma coisa aqui, daqui a pouco eu tô ali e vira aquela bola de neve. Então, eu tive que aprender a me organizar dessa forma. Então, assim, pra mim é um desafio. As coisas mais simples que precisa ser feito para mim é um desafio. Então, exige um certo esforço e eu tô indo embora. Acho que a gente funciona bem por conta disso, porque o Aurélio é aquele cara carismático, enfim, alto astral, o Richard é aquele cara mais da tecnologia, mais do técnico ali, né? E eu venho balanceando os dois, pra gente seguir um caminho. Acho que isso que faz o negócio andar. Então, tem hora que eu e o Richard, a gente discute muito e tá lá nós dois quebrando o pau e o Igor, ele tá ali no meio, ali, ó. Não fala nada, ele fica escutando aqui, mas é isso, né? Eu acho que trazer diferentes, cada sócio, cada um tem o seu perfil, né? O negócio é a gente se entender e buscar o melhor de cada. Eu acho que é assim que funciona, que o Aurélio é o cara que vai pra network, abre bastante captação, o Richard cuida dessa outra parte, então acho que isso vai crescendo, né? Vai ajudando das duas formas. Acho que só um perfil não tem como o negócio dar certo. Expansão. Vocês vão expandir para franquia? O que vocês pensam de futuro para Facilita PES? Pode contar já? Conta aí. Bom, a gente já está indo para a segunda loja. Provavelmente vai inaugurar em novembro, né, a nossa segunda loja. E sim, a gente está estruturando toda essa parte da expansão, né? A gente ainda está na fase de verificando qual que vai ser o melhor, se a gente vai para a franquia, a gente vai para a loja própria, então a gente está fazendo, através de consultoria, tudo isso aí, a gente está organizando toda essa parte, mas com certeza a gente fala que a gente não quer ficar na onde que a gente está, a gente sempre busca crescimento, e não é só um crescimento por dinheiro, acho que já fugiu muito disso aí, é um crescimento para fazer a empresa crescer, para fazer
atender melhor os nossos clientes, atender mais pessoas e principalmente quem trabalha com a gente. Então, acho que a partir do momento que a gente conseguir transformar as pessoas, tanto os nossos clientes quanto quem trabalha com a gente, eu acho que o nosso papel vai ser cumprido. E falando de franquia, a gente, claro, tem esse pensamento óbvio, mas não vai ser pro ano que vem, mas a gente já está com uma consultoria que faz processo de franquias. Então, a gente está estruturando toda a nossa parte de processos, deixando tudo redondo, que quando for o momento certo, a gente já tem isso aí tudo estruturado. Porque, na realidade, vocês não perdem nada se vocês fizerem um processo para expansão na área de franquia, porque vocês vão ter os processos mapeados. Exato. Para o que vocês já fazem hoje. Ou seja, não tem... a gente não vai ser franquia, vamos ter lojas próprias. Ótimo. Mas o processo Você pode ter um gerente lá, Exatamente. a loja de vocês, e ele tocar, né? Bastante, acho que o desafio também na agência de viagens é a parte do agente de viagem. Então, a gente ter um processo todo detalhado de como esse cara vai aprender a vender viagem, tudo mapeado, acho que faz muita diferença na hora da contratação, porque é muitos detalhes para um agente de viagem e se for treinando sempre individualmente, acho que acaba dificultando mais ainda, leva muito mais tempo para essa pessoa ficar boa. E a gente precisa levar a nossa cultura, o que cada um tem, para todo mundo. Então, a gente pensa muito nisso, não é simplesmente trazer um colaborador, só vende, não. A gente tem que levar a nossa cultura da empresa para dentro de cada atendimento ali, cada detalhe. Então, isso aí a gente não abre mão de maneira nenhuma. A cultura de vocês hoje está escrita? Está escrita e estamos montando toda essa estruturação. Então, a gente já iniciou um mês atrás, né? A gente está agora desenhando, a gente está escrevendo todos os nossos processos que a gente tem. Quando a gente começou, a gente fazia como dava. Deu certo, deu errado, e a gente, graças a Deus, tivemos mais acertos do que erros, mas chegou no momento que agora a gente pera lá, agora a gente deu um passo maior, a gente precisa estruturar com esse passo proporcional. Então, eu lembro quando antes da gente ter a nossa loja física, né, a gente começou num ponto emprestado, que era do Richard, ele tinha um escritório de arquitetura, de engenharia, então a gente começou atendendo ali dentro do escritório dele, depois a gente passou emprestado para o outro escritório, que era da irmã do Igor, aí a gente chegou num passo, a gente tem que ter uma loja física. Então, tudo esse desafio foi se tornando maiores. Então, daí depois veio estrutura maior, mais contratações, expansão. Então, hoje a gente está cuidando mais desse detalhe da estruturação. Estou perguntando, né, sobre cultura, porque geralmente quando você tem uma cultura enraizada, né, é uma cultura que se estabelece em 5 anos, geralmente você consegue fazer uma cultura rodar bem. Sim. E aí, de repente, vai abrir uma nova loja, né, vai abrir um ambiente novo, e a cultura precisa estar enraizada, porque não só escrita, né, porque diz Exatamente. Que quando a cultura não está enraizada, ela é consumida no café da manhã pelo funcionário. Ele faz uma macaca, ele mata a cultura, né? E a cultura, ela precisa ser forte o suficiente que quando eu contrato alguém, essa pessoa precisa estar enquadrada na cultura. Sim. A competência técnica a gente até desenvolve. Agora, se estiver fora da cultura, acho que imagino que, não sei se empiricamente, eu não sei se tecnicamente, mas eu vejo isso em Pamplona, né? A cultura, né? Desde quem abre a porta, de quem te ajuda a provar, de quem faz o ajuste. Experimento isso também lá no Caleb, né? Quando você chega, o cara que pega o teu carro é muito igual às pessoas que estão lá dentro para te atender. Isso é cultura. E às vezes não está nem escrito ainda. Vale a pena escrever. Às vezes são 10 itens da cultura que certamente quem entrar, vocês vão fazer perguntas de cultura. Tipo, o que você pensa sobre isso? Com toda certeza. Porque isso faz toda a diferença. Tem mais coisa aí, Vini? Tem. Aqui no bloco 5, é muito legal vocês compartilharem a visão de futuro de vocês, sobretudo jovens empreendedores, começando do zero, já pensando em expansão, na verdade nunca pararam de sonhar. Isso faz toda a diferença. Sim. E a partir disso, eu vou direcionar essa pergunta para o Igor. Como é que que conselho você daria para alguém que está ali no CLT? Que conselho você daria para essa pessoa empreender, sonhar, colocar em prática aquilo que ela tem fomentado ali no coração? Vocês partilharam histórias desde o começo e continuam sonhando e produzindo e buscando conhecimento, mas você, o que você daria para um jovem empreendedor como conselho?
Olha, eu não vou falar pro cara largar o CLT e começar a empreender. Eu acho que ele tem que descobrir o que ele quer primeiro, achar um mercado, estudar aquele mercado e começa, faz de pouquinho no CLT, se não tem tempo vai à noite, começa a estruturar e só larga o CLT a hora que vê que realmente tem capacidade de sustentar ali e dar continuidade naquilo, porque não adianta você falar pro cara sair do CLT, vai empreender que vai tomar na cara, toma porrada mesmo, então eu acho que tem que ser, essa saída tem que ser bem desenhada para não passar tanto perrengue como empreender já causa esse perrengue no começo. Essa foi a sua receita, né, Marquinhos? Com toda certeza. Ajustar primeiro para depois fazer a transição. E quando eu saí da companhia, então assim, eu pedi demissão, né? Então, não tem toda aquela questão de acertos, todas aquelas coisas. Então, foi uma decisão que realmente tive que pensar bastante, né? Para sair ali da zona de conforto, tive que fazer uma reserva. E assim, quando você empreende, toda noite você vai dormir de uma forma diferente. Então, todo dia é um problema diferente. E às vezes não vai dormir, né? Exatamente. Então, assim, não existe horas, né? Eu lembro que eu trabalhava na companhia, trabalhava por escala, né? Então, trabalhava sábado, domingo, Natal, às vezes Ano Novo. Mas eu tinha meus dias de folga. Hoje não, né? Hoje eu trabalho de 24 horas, só tiro um tempo ali para dormir, mas não tem horário mais, né? Mas o importante, eu não me arrependo de nada. Então, eu acho que se eu chegar um dia lá na frente e não dá certo, eu vou estar muito feliz, vou servir de aprendizado. Eu tenho certeza que isso é uma certeza que eu tive desde quando eu larguei a CLT. Então, nunca vou me arrepender da minha decisão. E o que te dá mais orgulho nessa trajetória que vocês construíram? Ô Vini, eu acho que vendo realmente a empresa crescer, os feedbacks dos nossos clientes, e ter ter enraizado dentro da gente mesmo esse sonho de transformar o mundo de viagens, porque realmente é isso que a gente quer fazer. A gente quer sair daquele tradicional, a gente está trazendo uma cara nova para agências de viagens, e é isso que a gente vai buscar. Então a gente não vai parar. Colocando um fast aí de 10 anos para frente, Igor, o que a gente vai encontrar daqui 10 anos na Facilita Pass? Bom, se Deus quiser, a gente tá... Rico, viajando. Não, a gente nem pensa tanto em dinheiro assim, principalmente natural, o Aurélio, a né, gente gosta de crescer, a gente quer fazer o negócio crescer, ele se tocar sozinho, ter bastante colaborador. Acho que nosso sonho realmente é fazer a Facilita Pass uma marca grande. Então, eu espero que 10 anos tá com algumas lojas aí, a parte do corporativo também bem forte, com várias empresas ali com a gente. Eu acho que é isso. E a gente já tem até alguns pontos que a gente já queria alugar. Eu e o Igor fica brincando que a gente olha aquele ponto comercial bonito num prédio com 50 pessoas de atendimento, de suporte. Então a gente brinca, a gente sonha muito com isso, né? Então acho Vamos buscar, né? A gente sonha tanto na Facilita Pass do lazer, quanto no corporativo, quanto na EasyShip. A gente formar um grupo de viagens e realmente transformar todo mundo que trabalha com a gente e a gente também ser uma empresa para inspiração de novos empreendedores. Eu acho que vocês trabalham numa área que gera muita memória afetiva, né? Com toda certeza. Eu sei porque às vezes eu ando em casa e tem dia que você não tá bem, né? Não é todo dia que tá tudo certo, né? E aí eu olho viagens, né? Fotos de viagens e às vezes vejo filho, vejo esposa e aí eu falo, por isso vale a pena amanhã eu levantar de novo e dizer assim, vem a próxima viagem. E é um momento que a gente esquece, né, meio que do celular, assim, eu tento às vezes também só responder mensagem à noite quando eu tô viajando. E vocês trabalham nos sonhos das pessoas, né? Isso que e se vocês tiverem essa capacidade de ter o briefing completo, acho que o erro é mínimo, né? E na área do lazer, isso é fundamental, porque você acaba frustrando a pessoa numa viagem que ela sonhou, e isso é uma coisa muito, muito difícil. Então, por isso tem que ser tudo redondinho pra gente fazer tudo perfeitamente para aquela pessoa. Então... E a gente sabe que imprevistos podem acontecer. Então, algumas coisas também não fogem do nosso controle, igual um cancelamento. O carro que ele colocou diesel. Ou um voo que é cancelado, algum problema, mas a gente tá ali do lado para responder, pega na mão, vem cá, liga para mim aqui, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai dar um jeito, vamos resolver da melhor forma possível. Então, ter aquele cuidado, aquele carinho é primordial em qualquer tipo de viagem, porque você está lidando com sonhos, né? Só para lembrar, você é de São João do Ivaí. Sou de Maringá mesmo. Maringá. E o Richard? O Richard é maringaense também.
Cara, eu nasci aqui, eu tenho o maior orgulho de ter nascido em Maringá, e cada vez que abre uma empresa em Maringá, a gente estava tomando café esses dias no Empório, coisas de Minas ali, né? E o meu sonho é que as empresas expandam porque é a minha cidade, é onde meus pais me criaram, onde eu fiz faculdade, onde eu trabalhei nas empresas e tal. Desejo muito sucesso para vocês. Onde é que tá a Facilita hoje? Ela tá fisicamente em que lugar? Tá na Avenida Juscelino Kubitschek, na 665, sala 10. Próximo, quase chegando no Parque do Ingá, 2 quadras para cima. O antigo IML, onde que era o antigo IML, na quadra de baixo. Ali, tá. Quase chegando na São Paulo, praticamente. Isso. Exatamente. Muito bom. Algo mais, Vini? Estamos satisfeitos? Acho que é isso. Marquinho, Igor, presente receber vocês aqui. Para mim foi uma experiência muito legal e poder compartilhar um pouquinho da vida, um pouquinho do empreendedorismo e obrigado, porque vocês compartilharam aí da vulnerabilidade, das histórias reais. Gente, obrigado pela participação de vocês. Isso aqui é empreendedorismo raiz, né, Marcelo? Muito legal, viu? Obrigado a vocês, foi muito legal esse bate-papo aqui. Eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa empresa. E esperamos aí uma próxima oportunidade de voltar ainda mais com mais novidades. E vamos para Israel, hein? Vamos. Bora. Cara, isso não é merchan e muito menos é um sonho distante. Exato. Eu tenho um sonho frustrado no momento que eu queria ir, acontecer um desastre na minha vida financeiro, que eu não tive a mínima chance de botar os pés para fora do Brasil. Já tinha conversado com a agência, já tinha algumas pessoas interessadas, né? Eu sou cristão praticante, Vini também a gente tem demanda para isso, né? E imagino que se a gente fizer isso aí pensando daqui 2 anos, as pessoas começando a pagar, certamente a gente consegue minimizar essa trajetória financeira da pessoa, né? Porque é uma viagem que seguramente ela é mais cara que os Estados Unidos, Sim, né? É mais caro. E não vai ter compra, né? Você não tem grandes compras para fazer lá, né? Mas Mais organizado dá para fazer. Não, eu desafiei porque eu gosto de gente jovem que fala, não, talvez eu não saiba agora como fazer ainda, né? Mas daqui a pouco vocês descobrem um guia lá, né? Um cara que consegue chegar em lugares, por exemplo, um exemplo rápido, né? A primeira vez que eu fui, a gente entrou no Getsemane, que é o jardim onde Jesus ora com seus discípulos antes de ser entregue, né? E a gente entrou no meio do povo. Um monte de gente. Então, assim, você não conseguia nem fazer uma oração. Essa segunda vez que eu fui, o guia nos colocou num lugar onde nós entramos num lugar reservado, que podia ter um espaço de reflexão sem o tumulto. Nossa. Falei, cara, é sobre isso, né? E uma coisa que ele perguntou, porque boa parte de Israel foi preservada pelos católicos, né? E nós somos protestantes. E tem guia que não pergunta isso. O que acontece? Ele não leva onde tem igreja católica. Qual o problema? Você tem lá, por exemplo, do lado da casa da sogra de Pedro, que é em Cafarnaum. Você tem ali a sinagoga e tem a igreja onde está preservado o cesto da multiplicação dos pães e peixes. E se a gente não tem um guia que entende disso, ele não vai levar a gente lá. Vai passar pela igreja que está do lado da sinagoga, vai nos mostrar a sinagoga. Então eu quero muito poder ter essa experiência com vocês, como alguém que vai para estudar. Vini está desafiado também, Vini. Nós temos pastores dessa viagem, né? E eu não posso concorrer com o meu pastor, que a gente vai fazer o ano que vem, parece, né? Eu não posso concorrer com ele. Tem que ser daqui 2 anos que dá para se estruturar legal. Gente, muito obrigado. Vocês são muito gentis. Tudo bem, Igor? Terminou bem? Tranquilo? Foi tranquilo? Foi mais tranquilo que parece. Marquinhos, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. Vini, que experiência, cara, aqui contigo. Muito legal. A leveza que eu vejo lá é a leveza que você trouxe para cá. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Privilégio mais uma vez e agora pro Até a próximo. próxima, né? É isso aí. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Falamos da Facilita Pass, da Easy Chip. São empresas aqui da nossa cidade que eu tive o maior prazer de receber aqui. Uma indicação do Vini, que é um dos apoiadores aqui pela Pamplona. Em breve teremos também aqui convidados do Caleb, do Profeta Barbearia, porque eu sei que esses meninos têm lutado para evoluir, para fazer história. O Vini, eu vejo muito disso, vejo isso no Caleb. E agora conhecendo o Marquinhos, conhecendo também o Igor e o Richard também, em breve a gente vai se conhecer. Tenho certeza que as histórias que inspiraram você, elas vão inspirar muito mais pessoas ainda. Até o próximo.